Vamos falar agora sobre os indicadores de inflação. Talvez a inflação seja uma das variáveis macroeconômicas mais importantes, sim, porque os bancos centrais eles têm o objetivo de preservar o poder de compra das moedas. E eles fazem isso muitas vezes com a sua política monetária, aumentando os juros, ou, se precisar, diminuindo os juros para estimular a, a economia, né? Então, o Banco Central, além dessa função de preservar o poder de compra da moeda, ele também olha para o nível de emprego. Ele não necessariamente vai estar buscando os dois objetivos no mesmo momento. Uma inflação mais alta e preocupante, o Banco Central, os bancos centrais, né, eles vão estar adotando uma política monetária mais restritiva, custo do dinheiro maior, para frear o ritmo de aumento dos preços, em contrapartida, podem estar correndo o risco de frear a economia e aí o emprego cai um pouco. Mas nesse momento tudo bem, porque a prioridade vai ser o primeiro objetivo do poder de compra da moeda. Em outros momentos, talvez um juro mais baixo será mais importante e, em contrapartida, permitir uma inflação mais alta. Mas a inflação, os indicadores de inflação, eles são, assim, muitíssimos importantes. Todo investidor, trader, deve estar acompanhando. Falar um pouquinho de inflação, mais na frente a gente vai falar de inflação, deflação, reflação, desinflação, os conceitos. Mas agora vamos estar aí focado mais nos índices que o mercado mais olha sobre inflação. Primeiro, uma pequena introdução aqui da inflação. Inflação é o processo de aumento contínuo dos preços e produtos de uma economia ao longo do tempo. Em outras palavras, a inflação é um aumento nos preços que pode ser traduzido como o declínio do poder de compra ao longo do tempo. Isso é muito fácil da gente verificar, né? Eu me lembro que eu tomava café expresso na Copenhague a R$ 1. Até reclamei o dia que foi para R$ 1,10, reclamei e o cara estava aumentando 10% o valor do cafezinho expresso. Hoje, o dia que eu estou gravando, se eu não me engano, está acima de R$ 8 o cafezinho. Então, o poder de compra foi corroído com a inflação, né? A gente compra muito menos café, né? Eu tomaria aí quase 2 semanas meu cafezinho depois do almoço, e hoje eu só tomo um. Passado eu tomaria 2 semanas. E é exatamente isso, né? E para a gente aqui no Brasil fica bem claro que se a gente deixar o dinheiro parado, e é até importante isso como investidor, e tem a ver aqui, né? Eu vou investir para quê? Não necessariamente para ficar rico ou para aumentar aqui meu patrimônio. Acho que a primeira coisa de alguém que pensa em investir é proteger o poder de compra do que já tem. Pô, ganhei R$ 100.000, botei embaixo do colchão. Daqui a 5 anos, compra, sei lá, 70% do que comprava antes, né? Isso aí dependendo dos números de inflação. Então, a primeira coisa que o investidor tem que fazer é: tem esses 100 mil, eu quero daqui a 5 anos estar comprando a mesma coisa do que eu compro hoje. E por quê? Por causa da inflação ao longo do tempo. A gente fala, né? A inflação é um aumento dos preços, né? E é contínuo, né? Se ou não contínuo, aí depende do país. Mas aqui para a gente, sim, não é Brasil, os Estados Unidos também tem uma inflaçãozinha recorrente. É, do Brasil muito maior, a Argentina, então, nem se fala. Imagina quem tem pesos na Argentina e não se defendeu, né? Então, isso é muito importante para o investidor, até como uma educação financeira. Acho que a inflação aí é um tema bastante relevante.
A taxa a qual o poder de compra diminui pode refletir-se no aumento médio do preço de um bem ou serviço selecionado durante um determinado período do tempo. É mais ou menos ali que a gente falou do cafezinho. A inflação, às vezes, é classificada em três tipos. Tá? Isso também é importante, mas para quem vai se aprofundar no estudo da macroeconomia, para quem vai ser só trader de olhar o número que foi divulgado, né? Se for trader de Forex, vai ver a inflação que está saindo em outros países, ali nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a inflação do Canadá, do Reino Unido, vai ser importante também. Mas para quem vai estudar aí a macroeconomia de uma forma mais profunda, nem precisa ser tão profunda, né? E até para poder ler é, um tema econômico, entender melhor, é interessante saber aí os três tipos de inflação. É puxado pela demanda, inflação impulsionada pelos custos e inflação embutida. Vou falar aqui rapidamente. Inflação pela demanda é quando a gente tem a economia crescendo forte, os salários aumentando, muito crédito e as pessoas consumindo mais. Mesma produção, mais consumo, mesmo nível de consumo, sem a produção está aumentando, e aí os preços aumentam, né, por oferta e demanda. Inflação impulsionada pelos custos. Vou pegar aqui o exemplo da pandemia. A gente teve um aumento após a pandemia, devido às economias pararem, né, completamente. E, então, para não ter uma recessão grande, os bancos centrais resolveram fazer uma política fiscal através de expansão monetária, com auxílios, né, cheque diretamente ao consumidor, só pedindo auxílio, e então fazendo com que, por um lado, o consumo continuasse, mas, por outro lado, como estava todo mundo em casa, a produção ela diminuísse, né? A gente teve até problemas na cadeia produtiva de carros, de chips, e com isso o preço desses produtos subiram. O petróleo também subiu, né? Estou falando aqui do petróleo porque a gente teve uma inflação impulsionada pelo custo muito grande durante esse período, até mesmo por causa do excesso de impressão monetária. E a inflação é embutida, por exemplo, contratos de revisão de contratos, você vai pagar aluguel pelo IGPM, ou lá nos Estados Unidos pelo índice de inflação do CPI, né, que é o IPCA deles, pode ser também contratos pelo IPCA nosso, que é a inflação ao consumidor. Então, isso vai repassando, né, é uma inflação inercial. Os índices de inflação mais utilizados são o índice de inflação ao consumidor e o índice de preços ao atacado. No Brasil, o IPCA, o IGPM, a gente pode pensar como um índice de preço no atacado. Nos Estados Unidos vai ser o CPI, apesar de ter também o PCI. E o PPI, que é o Producer Price Index. Inflação ao produtor e o CPI, inflação ao consumidor. A inflação pode ser vista de forma positiva ou negativa. Ah, por que isso? Já já vamos ver. Dependendo do ponto de vista individual e a taxa de mudanças. Aqueles que possuem ativos tangíveis, como propriedades ou mercadorias armazenadas, poderão gostar de ver alguma inflação, pois isso aumenta o valor de seus ativos. Vou pegar aqui um ponto, falando um pouquinho já de reflação. Vamos pensar o seguinte: teve uma impressão monetária, bastante dinheiro, o governo faz isso, querendo estimular a economia, e não aumenta os juros. Então, a gente vai ter mais consumo, porque as pessoas estão com mais dinheiro, consumo de commodities, de bens. Então, os preços vão subir, gerando inflação, só que os juros não sobem.
Então, como é que a pessoa pode se proteger da inflação? Comprando ativos reais. Aí, nesse caso, quem tem patrimônio, por exemplo, imóveis, vai ganhar dinheiro, porque o imóvel vai subir de preço. Empresas podem optar, ao invés de estar mantendo o caixa sem render nada, a gente teve ali na época da pandemia, né, os juros entre zero nos Estados Unidos e 0,25, ou seja, não rendia nada. Então, comprar bolsa era interessante. Por quê? Porque as ações acabam subindo, né, nesse cenário. E uma empresa de petróleo, ela pode preferir, ao invés de aplicar o caixa dela, aumentar o estoque de petróleo. Então, ela compra petróleo porque faz um uso melhor do dinheiro do que o dinheiro ficar parado rendendo nada. Agora, claro, se existe uma expectativa de, um, de, de uma diminuição do crescimento econômico, de uma recessão, aí é até melhor aplicar em juros quase zero ou até negativos, como a gente teve, né, Europa, Japão, do que estar consumindo ou comprando, chama que ativos tangíveis, ativos reais, como esse caso do petróleo que eu acabei de falar, porque a demanda vai lá embaixo e aí, ao invés do preço subir, no caso de uma recessão, ele cai. Então, é melhor estar com o dinheiro guardado, rendendo nada, do que consumindo, né? Essas políticas de inflação, ou seja, de um estímulo na economia, botando dinheiro e não subindo os juros, é feita com a intenção de gerar alguma inflação, tá? Porque alguma inflação faz com que as pessoas consumam. É melhor consumir agora do que depois, que o preço vai ficar mais caro. Só quando não tem inflação, tipo o caso do Japão, ele é bastante emblemático, as pessoas preferem poupar e não ganhar nada do que estar consumindo, né? Esse é o problema de um caso de deflação. Por quê? Porque não é racional eu comprar alguma coisa agora se eu sei que daqui a 3 meses o preço vai estar mais barato para a mesma mercadoria, né? Então eu espero, não consumo, guardo o dinheiro ali no banco rendendo nada, depois eu consumo. Então a deflação também é ruim. Bom, a parte da população mais carente, vou fazer aqui um ajuste, quando a gente faz aqui uma correçãozinha e continuando. A parte da população mais carente que não consegue realizar investimentos de proteção contra a inflação acaba sendo a mais afetada. Mas a gente falou, né? O cara tem um dinheiro, colocou no banco para render juros, de uma forma ou de outra, está defendendo seu poder de compra. Agora, aquela parte da população que ganha muito pouco, não dá nem para guardar esse dinheiro, está precisando consumir, ela perde poder de compra. Quando eu comecei a trabalhar, isso na década de 90, do início, eu ganhava ticket de refeição, e eu me lembro que o que eu conseguia comprar, né, o meu almoço no início do mês, nos primeiros dias, eu usava o número X de tickets. Já no final do mês, de 92, antes do plano real, eu usava, tinha que usar mais tickets para fazer o mesmo almoço, isso em um mês. Então, quem não consegue estar guardando e aplicando dinheiro, pô, ganhou o salário um dia primeiro ou cinco, e aí no final do mês está comprando muito menos, né? Então, essa parte da população é muito afetada pela inflação. Na verdade, a inflação deixa os pobres mais pobres, ocasionando uma redistribuição de renda a favor das classes mais privilegiadas. Outros efeitos negativos da inflação. Uma inflação alta também traz incertezas quanto ao futuro do ambiente econômico, pois fica mais difícil fazer projeção de investimentos e decisões financeiras. Isso, por sua vez, se traduz em redução do crescimento econômico. Vou falar aqui um pouquinho sobre
afirmação aqui. O que que ocorre? Eu quero fazer um projeto, sei lá, eu vou montar uma academia de ginástica e vou cobrar um preço da mensalidade. Eu quero calcular em quanto estimo quantos alunos eu vou conseguir e quero calcular em quanto tempo eu retorno o dinheiro. Com a inflação, isso fica muito mais difícil, porque a gente não sabe como é que vai ficar nossos custos. O aluguel do, do ambiente físico dessa academia vai subir quanto? Você tem que colocar isso na conta. Os salários vão subir quanto? Dos funcionários. O preço que você vai gastar em material. Quanto eu vou ter que cobrar dos alunos? Consigo repassar ou não, já que o poder de compra deles pode cair? Pode cair. Então, fica muito mais difícil se a gente já tiver o número certinho, tá? Uma inflação descontrolada. O que que o empresário faz? Ele para, ele não sabe como é que ele vai chegar daqui a um mês. Imagina em um ano. Tá? Se a gente pensar na Argentina com inflação acima de 100%, qual vai ser a inflação do próximo mês? Né? Você cobra a mensalidade no início do mês, no final do mês tem que estar comprando, sei lá, material de limpeza a um preço muito mais alto, aí depois tem um reajuste dos funcionários por lei, você não consegue repassar, tem o contrato, como eu disse, do imóvel, o contrato de aluguel, fica, é difícil, e aí os empresários acabam não tomando risco. Isso se traduz, como dito aqui, em redução do crescimento econômico, né? O investimento diminui. Não é mais fácil ganhar os juros se tiver juros altos do que tomar esse risco todo. Como é que se chega nessa conta? Ok? Outra consequência da inflação é que desestimula a poupança, uma vez que a decisão de consumir vai ser antecipada, já que espera-se por preços mais altos no futuro. Lembra do ticket que eu recebia no almoço? Então, imagina que eu pudesse comprar tudo de uma vez só, ao invés de estar almoçando, ia no supermercado e logo no dia primeiro eu comprava, dia primeiro, no início do mês, quando eu recebesse os tickets, uma coisa antiga, mas acho que fica bem claro, né? Eu ia no supermercado e fazia minhas compras todas, né? Já usei meus tickets, se o feijão subia, se o arroz subia, se o biscoito, enfim, não tem problema, eu já comprei. Eu, quando jovem, assim, adolescente, eu vi isso muito, né? Existiam os pais, eles iam nos hipermercados, lembro do Paz Mendonça, era até um programa de final de semana que as famílias faziam, e eu fazia uma compra do mês, né? Já saía na compra do mês direto. E ao contrário da deflação, que eu acabei de explicar, que a pessoa segura o consumo porque sabe que vai comprar mais barato, na inflação, as pessoas vão e consomem imediatamente. É melhor do que ficar com o dinheiro na mão. E aí tem a ver um pouquinho com o que a gente, um pouquinho não, bastante com o que acabamos de falar sobre comprar ativos reais, né? Porque eles defendem o poder de compra. Melhor do que estar guardado no colchão é você, por exemplo, eu falei, vou estocar, eu faço um bolo, vou estocar a maisena, a farinha, né, a manteiga. Pô, eu vou. Tenho o exemplo do petróleo, eu vou estocar o petróleo, porque vai ter inflação, enfim, né? Vou botar ativos reais no meu portfólio. E é aí que é importante a gente falar também que entram os juros, né? Por quê? Se eu tenho um juros alto, agora acho que o pessoal que não entende por que sobe os juros quando a inflação está alta, tem a ver com isso, né? Tem outros mecanismos, tá? Como soltar o câmbio, enfim. O câmbio subindo, ele acaba fazendo alguns ajustes. Mas vamos falar dos juros aqui. Eu recebi o dinheiro, o meu ticket, vou. No primeiro dia que eu recebi o ticket, vou lá no mercado, porque a inflação está alta, e faço as minhas compras do mês, como era na época da inflação alta aqui no Brasil.
Só que, se eu tenho um juros altos, eu posso retardar o meu consumo. Eu boto no banco. E aí, um juros real alto, e aqui fica o conceito de juros reais, mais uma vez, que é os juros nominais, aquele juro que a gente está ganhando, descontado da inflação. Inflação de 10, estou recebendo no banco 15. Qual é os juros reais? 5. Para que eu vou consumir agora se, se eu puder colocar no banco e ainda ganhar 5% já descontado da inflação? Então, uma forma de conter o consumo é tá subindo os juros reais. Tá? Então, se os juros, a inflação subir muito forte em cima dos juros, acaba que como a gente vai aplicar o dinheiro e, no final, a inflação foi maior do que o ganho, né, das taxas, do que os rendimentos. Pode ocorrer e realmente ocorre no caso de uma inflação muito descontrolada. Mas esses juros mais altos, ele tem a intenção de frear o consumo, porque ele passa a ser uma alternativa. E aí, trazendo um pouco para os mercados, no caso do petróleo. Então, vamos pensar. O governo quis dar um pouco de, de inflação e crescimento econômico, porque a inflação vai estimular o consumo, isso na época da pandemia, e colocando uma política fiscal com a impressão monetária, as pessoas podiam consumir, só que os juros estavam baixos, exatamente para não frear esse consumo. Então, a economia ela não ficou ali estagnada, né? A demanda, inclusive, na época da pandemia, ela volta muito mais rápido do que a oferta, e aí gera até mais inflação. Mas, então, começou a demanda a voltar e a economia voltou a crescer depois, ali, já no final da quarentena, né? E juros baixos, se a gente olhar o preço das commodities, o dólar ele sobe, o lumber, que é a madeira nos Estados Unidos, sobe. Então, todas as commodities assim, físicas, a gasolina sobe, porque tinha esse consumo, tinha excesso de dinheiro, só que os juros estavam baixos. E aí, até o Banco Central Americano, o Fed, fala que a inflação é transitória, né? Porque tinha uma inflação ali de custos, né? Depois ele vê que realmente não estava transitório e teve que subir os juros. Mas nesse primeiro momento, aqui a gente trazendo a macroeconomia para os mercados, ter comprado, né, tá operando as commodities na compra foi uma operação vencedora. Quando o Banco Central Americano começa a ver que a inflação vai ser mais duradoura e resolve fazer um aperto monetário subindo os juros, essa contrapartida, né, começa, esse custo de oportunidade fica alto. E aí as commodities voltam para baixo. Ok? Então, foi o cenário macro, inflação mais alta, juros paradinho lá, sem subir. O juros estava nos Estados Unidos entre 0 e 0,25. Depois, a gente chegou aí acima de 5, né? Acho que se não me engano, 5,75. Um custo de oportunidade alto. E aqui a gente tinha uma Selic de 2%. Chegamos a 13,75. Olha o custo de oportunidade, tá? E aí a gente teve até as ações de varejo vindo para baixo. Tudo é amarrado. Então, a diminuição da poupança, por sua vez, tem como consequência a diminuição do investimento, portanto, do crescimento da economia. Como assim diminuição da poupança? Ou eu guardo meu dinheiro e aplico, e essa aplicação, aliás, a grande função do mercado financeiro é a seguinte, né? O mercado financeiro não tem o objetivo, como as pessoas falam, de trazer lucro aos especuladores, né? O principal objetivo é estar trazendo o dinheiro de quem poupa para quem quer investir. Essa é a função do mercado. O mercado financeiro ele está aqui no meio. Ele faz esse link, ok? Como assim? Bom, vamos lá.
alguém tem aí uma renda e quer, e sobrou dinheiro, vou poupar, vou aplicar o meu dinheiro. Vai na corretora e vê que uma LCI está pagando 100% do CDI sem pagar imposto. Você vai lá e compra essa LCI, ou qualquer outro ativo de renda fixa, ou até uma ação. Quando a gente compra esse título ou esse ativo, ou uma ação, esse nosso dinheiro está indo financiar quem emitiu, correto? Quem foi que emitiu? Ah, foi uma empresa de imo- empreendimentos imobiliários. Foi uma empresa do agronegócio, um CRA, né? Certificado de recibo do agronegócio, se eu não me engano. CRA, ou um banco botou um CDB, ele vai emprestar isso para uma empresa. Então, quem vai ter o emissor? Uma empresa emitiu, uma empresa quer expandir seus negócios e comprar uma concessão de transmissão de energia. Ela emite ações, capta dinheiro de quem? De quem está com dinheiro na mão. Agora, quem é que vai fazer o lançamento desse tipo, dessa LCI, desse CRA, desse, né, CDB? Quem vai ser o responsável por lançar ações de uma empresa na bolsa? É o mercado financeiro. Né? O mercado financeiro, que é importante dizer, não são os traders só, isso é um trabalhozinho do mercado. Tem a área corporate de investment bank, que é banco de investimento, que faz isso tudo. São os coordenadores dos IPOs, que são os lançamentos de ação. Então, essa é uma função aí do mercado financeiro, na verdade, a principal função. Importante, uma inflação moderada é positiva, uma vez que estimula o consumo e o investimento. Lembra que eu falei que os Estados Unidos têm alguma inflação? Inclusive, a meta lá nos Estados Unidos é ter inflação, uma inflação de 2%. Vamos pensar que não tenha inflação. Ninguém consome, porque sabe que não, se retarda o seu consumo, porque o preço vai estar mais barato. Caso do Japão, depois que a bolha imobiliária explodiu no início dos anos 90, se não me engano, 90, 91, lá no Japão. A China, no momento, tem passado por deflação. Sim, a deflação também pode ser tão nociva para a economia como uma alta taxa de inflação. Por exemplo, o Fed, Banco Central Americano, tem uma meta de inflação, olha só, tinha colocado até esse exemplo, de 2%. Um caso onde o nível mais alto de inflação é desejado é o Japão. Bom, acabamos de falar, tá? Desse exemplo aí. Seguindo o jogo. Vamos avançar. Os bancos centrais e a inflação. A gente já falou um pouco, mas vamos lá. Os dois principais objetivos do Banco Central, que trabalha com base em uma meta de inflação, geralmente aí os bancos dos países ocidentais, como o Federal Reserve, que é o Fed, Banco Central Americano, e o Bacen, que é o nosso Banco Central, são defender o poder de compra da moeda, ou seja, combater uma taxa de inflação indesejada, perseguir o pleno emprego. Muitas vezes, os dois objetivos, como já falamos antes, não podem ser alcançados ao mesmo tempo. Nessas situações, o Banco Central escolherá a maior prioridade. Quero sair de uma recessão. Deixa ter um pouco de inflação e vamos aumentar o nível de emprego. A inflação está muito alta, o poder de compra está sendo corrido, principalmente da camada pobre da população. Vamos trazer essa inflação para baixo imediatamente, que é o que está acontecendo agora, no momento que a gente está gravando, lá nos Estados Unidos, e aceitar uma redução do emprego. Tá? Então, ele não precisa ser ao mesmo tempo, ter o pleno emprego ou o máximo emprego possível, que não gere inflação, né, no caso, e uma taxa de inflação estabilizada. E fica nesse trade-off, né, nessa escolha.
Por exemplo, quando a economia está muito aquecida, com os níveis de inflação alto, acho que daqui eu expliquei, tá? Mas vamos lá. O Banco Central pode aceitar um nível de emprego abaixo do potencial, optando por elevar as taxas de juros e tornando mais caro o crédito na economia, para diminuir o consumo e investimento, enquanto tenta desaquecer a economia e trazer a taxa de subida dos preços para baixo, ou ao contrário, quando a economia se encontra em um período recessivo, políticas monetárias expansionistas, como na época da pandemia, podem ser utilizados. Um outro exemplo, para a gente não falar só da pandemia, após a crise imobiliária de 2008, lá nos Estados Unidos, tá? Quando a economia se encontra em um período recessivo, políticas monetárias expansionistas podem ser utilizadas para promover o pleno emprego ou, ao mesmo tempo, que permite uma taxa de inflação maior, né? Ao mesmo tempo que permite uma taxa de inflação maior. Também podemos ter uma política expansionista em épocas de eleição, tá? Porque a gente sabe que uma economia, quando está forte na época de eleição, a população acaba preferindo a situação, né? Isso é normal. O cara tem não é a questão de um partido ou outro, são todos. Tem a máquina e geralmente os ajustes são feitos após a, as eleições, né? Quem ganha acaba fazendo os ajustes, mas naquele período pré-eleição, o cara abre o cofre, tá? Normal para o mundo todo. O nível de inflação, portanto, é monitorado de perto pelos bancos centrais e governos que, através de suas políticas monetárias e fiscais, tentam controlar a oferta e a demanda agregada da economia. É importante, porém, destacar que o aumento dos juros ataca mais uma inflação ocasionada por demanda do que por oferta. A gente falou ali da inflação de oferta que tivemos após a pandemia. No primeiro momento, aí foi muito por oferta, porque teve um choque na, na produção, né? A cadeia de suprimentos ficou, a palavra não é estagnada, ela ficou com problemas, ficou parada, produzindo menos, porque os estoques acabaram é, caindo durante a pandemia, porque a demanda volta mais rápido, as pessoas começaram a voltar para as fábricas mais devagar, tivemos problemas de frete, principalmente na China, e aí vimos é, o preço dos produtos subirem, mas por um choque de oferta. No petróleo também, a mesma coisa, gasolina, então todo esse evento. É uma guerra. Tivemos ainda, né, um reforço disso tudo com a guerra da Ucrânia. E lembrar que também tivemos umas altas nas guerras lá dos anos 70, Irã, Iraque, países Israel com o Egito, que é aquele movimento, então, geopolítico trouxe um choque de oferta e o preço das commodities subiram, tá? Inclusive ouro e prata subiram também. Lá naquela época, o petróleo subiu, porque a gente teve esse efeito. Só olhar aí o gráfico do petróleo e da gasolina, principalmente, gás natural. Então, o problema ali da guerra da Ucrânia deu ali um, botou fogo na gasolina, da inflação por oferta. Vamos seguir. Bom, indicadores de inflação. Eu coloquei aqui e vou estar falando principalmente dos indicadores da economia americana, porque são os indicadores que o mercado mais olha, mas lembrando que os índices de inflação de outros países também podem ter efeito nos ativos, principalmente quando o ativo tem a ver com o país em questão. Exemplo, estou operando é, a Libra sobre o dólar. Então, a inflação no Reino Unido vai ter influência nesse par. O euro é IPCA, mexe com os nossos com juros no Brasil, vai mexer com dólar, vai mexer com bolsa, tá? Então, para a gente aqui no Brasil, é muito importante estar olhando o IPCA.
Tivemos até um movimento recente de um PCA mais alto que o esperado e a Bolsa recuou. Em tese, aqui aproveitando que eu falei isso, e devemos comentar mais na frente, inflação mais alta, se houver uma expectativa de acompanhamento de juros mais altos, vai fazer com que os mercados de ações caiam, né? Agora, se for uma inflação mais alta, e como tivemos após a pandemia, e os bancos centrais com medo de uma recessão não subirem juros, pode ter o preço dos ativos reais subindo, né? E até bolsa, dependendo. Ok? Então, depende muito dos juros, tá? Se a expectativa é que a inflação mais alta vai ser acompanhada por juros também mais altos para manter os juros reais positivo e as pessoas aplicarem o seu dinheiro ao invés de consumir, a gente vai ter os ativos, as commodities caindo, as bolsas cedendo, uma inflação mais alta. Mas aqui para a gente, isso em Minas Gerais, ok? Aqui para a gente, os indicadores de inflação, o CPI, que é o CPI do Reino Unido, o CPI da região do euro, da China, o Brasil, seria o IPCA, tá? Aqui, o CPI, a gente pode pensar no IPCA dos Estados Unidos. O Core CPI, ou núcleo do CPI, ele exclui itens mais voláteis, como energia e alimentação. Isso tem muito a ver até com esses choques de ofertas, né? Que acabamos de falar. Quando tem um choque de ofertas, o preço dessas commodities sobe e desce muito. A gente também pode pensar em alimentação. Choveu muito, alagou a região produtora de tomate, a produção estragou, aí o preço do tomate dispara. Então, o alimento também tem uma variação muito grande no preço, dependendo de condições climáticas, principalmente. Tá? Tivemos um caso no Brasil, que se chama inflação do mamão. Isso é antigo, que o índice de inflação ficou distorcido porque o mamão subiu muito. Depois os caras fizeram até alguns ajustes na forma de cálculo. A gente vai avançar, eu não vou falar muito, eu vou falar mais do indicador em si, não vou falar muito da fórmula de cálculo, que eu acho que foge um pouco do nosso objetivo. O nosso objetivo é mais entender se aquele número é bom ou é ruim para os ativos que a gente opera e também para fazer uma leitura mais macro, né, do que entrar no detalhe de métodos de cálculo, composição da cesta que forma o índice de inflação. Isso aí a pessoa pesquisando é um assunto mais técnico, acho que menos para investidor e trader. Então, o Core CPI elimina esses itens mais voláteis. O mercado olha muito para isso, tá? Exatamente por excluir isso. O que o mercado quer saber? Se esse aumento de preços ele é mais estrutural, pelo aumento de salários, por exemplo, e por isso se olha tanto para os indicadores de mercado de trabalho, que uma pressão nos salários traz uma inflação mais estrutural do que, de repente, uma inflação que foi por um choque de ofertas de petróleo, que fez o combustível subir, e depois, quando essa oferta volta, essa inflação cai. A gente teve uma desinflação, ou seja, diminuição no ritmo da inflação, né, nos números da inflação recentemente, e foi muito em cima até da volta do preço dessas commodities, né, principalmente a gasolina, enfim. É o PCI, que é o Personal Consumption Expenditure Price Index. É, é uma cesta muito parecida com o CPI, eles andam bem juntos, tá? É uma cesta aqui de variação do índice de preços do consumo pessoal. Essa é uma cesta um pouco diferente do CPI. O PPI, que o Fed olha muito para o PCI, tá? Eu estou falando aqui as letras em inglês, né? CPI, PCI, porque assim que a gente fala no mercado. Vai sair o CPI, ninguém fala vai sair o ICP, tá? Hoje é dia do PCI, passa PCE, PPI, tá? Então, Producer Price Index.
inflação ao produtor americano. Olha, o mais olhado, tá, pelo mercado, na minha visão, é o CPI, depois o PCI e, por último, o PPI. O PPI, ele costuma sair depois até do CPI, tá? Aí já tem até o primeiro impacto. Mas eu olharia, olharia não, acho mais importante estar olhando aqui primeiro, tá? Os dois índices têm, deve ser aqui sobre o CPI e o PCI. Os dois índices têm estimativas diferentes da cesta apropriada. Exatamente. O CPI é baseado em uma pesquisa sobre o que as famílias estão comprando e o PCI é baseado em pesquisa sobre o que as empresas estão vendendo, tá? Então, aqui tem uma certa diferença, assim. IPCA. O IPCA é referência para o Banco Central conduzir seu sistema de metas para a inflação. Então, o Banco Central brasileiro, ele olha o que está ocorrendo com o IPCA, e aqui não em inglês, porque é só um indicador do Brasil. E para isso que o Banco Central olha, inclusive a gente tem NTNs de notas do Tesouro Nacional, que são corrigidas pelo IPCA, basicamente os juros reais aí, tá? Você está operando os juros reais para frente. Mede o preço de uma cesta de consumos representativa para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Consumer Price Index. Minha opinião, um indicador mais olhado de inflação, como eu disse. Já coloquei aqui, é a medida de inflação mais observada, o CPI é o índice de preços ao consumidor. Tá? Então, o que que é o... Calma aí. O que que é o CPI? É o Consumer Price Index, tá? Índice de preços ao consumidor. É o seguinte, a taxa de variação da inflação ao consumidor americano ao longo do tempo. Essa métrica econômica-chave baseia-se nos preços que os consumidores pagam por bens e serviços em toda a economia dos Estados Unidos. A variação percentual do CPI durante um período de tempo é chamada de taxa de inflação consumidor. Quem divulga o CPI? Tá? É o BLS. A gente vai ver aqui, a gente já viu, né, dependendo aí de qual os indicadores que foram prendidos, né? E o BLS, Bureau of Labor Statistics, divulga vários desses indicadores que a gente vê diariamente nas agendas econômicas. Então, ele divulga um relatório mensal que sai por volta do meio de cada mês, que inclui estatísticas sobre como os preços de diferentes bens e serviços mudaram no último mês e no período de 12 meses. Core CPI, importante, já falamos sobre ele. Além dos dados principais, há também algo chamado de inflação. A gente vai sempre, de repente, não vai ouvir como Core CPI, mas como núcleo do CPI, tá? Essa medida oferece uma leitura mais estável, porque tira os itens mais voláteis, né? Porque exatamente isso aí, né? Exclui aí, os preços mais voláteis dos alimentos e da energia do cálculo. A lógica já foi explicada. Os preços desses bens tendem a sofrer mudanças consideráveis e imprevisíveis mês a mês, que pouco tem a ver com a demanda do consumidor. Geralmente é por choques de ofertas. Coloquei aqui um breve histórico do comportamento do CPI desde o ano de 2002. Eu, como economista, gosto muito dos gráficos, não só aqueles gráficos candlestick, de trade, mas de tendências econômicas, e acho interessante porque serve para a gente entender um pouco de como o jogo foi jogado, do que aconteceu, do porquê. Inclusive, eu fui fazer economia por gostar, entre outras coisas, por gostar de história. Não coloquei aqui, mas no início, ano de 2000, 2001, a gente teve uma queda da inflação,
possivelmente aí devido à bolha.com, que o Nasdaq, as empresas de tecnologia estavam super precificadas e acabou havendo um ajuste e uma certa depressão econômica, e por isso a inflação veio para baixo. Mas aqui uma queda mais acentuada, crise imobiliária de 2008, né? Fez a recessão, uma grande recessão, a inflação foi lá embaixo, a gente viu que teve deflação. Nesse período, ou seja, os preços estavam caindo, né? Os preços dos produtos caindo mês a mês, o que é ruim. Por quê? Porque a economia acaba não ganhando força, não ressurgindo, diminui o consumo. Se diminui o consumo, não se investe. Então, tivemos um período de deflação e aqui depois recuperou. Lembrando que a meta é o 2%. Traça aqui o 2%. Ah, então a inflação do Fed, que é o 2%, ela fica. Isso aqui deve ser 2%, deve estar por aqui. Ela fica lá naquela faixa. Não, ela varia. Por isso que ele está sempre mexendo na política monetária, né? Entre outras coisas, para trazer, tá muito em cima, traz a inflação para baixo. E olha só como um gráfico ajuda a gente a entender um pouco a história. Vocês estão vendo aqui a inflação, CPI, subiu, né? Pois é, talvez essa alta desse juro, dessa inflação, tenha feito com que o Fed tenha elevado taxas, né? Para conter essa alta do CPI. E essa elevação de taxas pegou o mercado alavancado, consumidor, as pessoas endividadas comprando imóvel, porque a gente tinha aqui uma alta dos imóveis. Tivemos no Brasil também, na faixa ali, pouco depois disso, né, quando o Brasil, pelo menos aqui no Rio, os preços dos imóveis subiram muito a partir de 2007. O Brasil ganhou para as Olimpíadas, para a sede de Copa, isso tudo, deu uma boa valorizada no preço dos imóveis. Depois acalmou, né? Ficou meio mercado parado. Mas lá nos Estados Unidos, então, muitas famílias pobres, imigrantes mexicanos ou da América Central, e pelo menos essa história do subprime, pessoal muito alavancado, e também como os preços dos imóveis subiam muito, as pessoas tomavam dinheiro emprestado para comprar o imóvel, e aí não por moradia, mas como especulação. Ia no banco, pegava dinheiro, dava a casa atual, o imóvel atual como garantia, comprava mais um imóvel, o preço subia, vendia esse imóvel e ia rodando, fazendo dinheiro rodando nessa dinâmica. Juros ficou muito alto, em algum momento vendeu-se menos, pegou as pessoas alavancadas e veio tudo para baixo. E a crise acabou ocorrendo por estar um mercado com muitos derivativos em cima disso, né? Aí é um papo mais detalhado, mas o mercado financeiro fazia estruturas para vender. Lembra aquele link do investidor com o poupador, com o investidor? Então, várias estruturas e, em cima disso, um mercado de derivativo muito grande. E aí, quando desarmou esse mercado todo, na minha opinião, aqui até por uma alta dos juros devido à inflação, o castelo de carta desmoronou, tá? Então, a gente teve esse período, a gente vê que a inflação estava acima da meta, e por isso esse papo todo, muito provavelmente o Banco Central americano quis trazer a taxa para baixo. Na verdade, muito provavelmente não, né? Foi isso. As taxas começaram a subir. E porque ela estava se descontrolando, ó, saindo da meta. Esse é um dos objetivos do Banco Central. Bom, acabou que teve o que a gente chama do hard land, né? A economia freou, mas graças a um estouro de bolha. Mais para frente, a gente vê aqui a pandemia, a inflação começou a vir bem para baixo,
Olha como a inflação veio mais ainda, né? Na época da crise de 2008. Eu, para falar a verdade, no mercado, essa crise aqui me marcou mais do que a pandemia. Isso aqui, tá? Então, enfim. É, e aí que a gente teve uma inflação de oferta agravada pela guerra da Rússia e Ucrânia, já falamos sobre isso, e um peso de inflação, ó, muito alto. Mais uma vez, olhem, o preço das commodities nesse período. E a inflação subiu, subiu. E aqui, por que que foi tão forte, na minha opinião? O Banco Central americano, o Fed, ele dizia que era transitório, inflação transitória, que significa que ele não quis subir juros. Então, os juros mais baixos, inflação, juros reais negativo, essa é a palavra. Ou seja, o dinheiro no banco está perdendo para a inflação, vou consumir. A Europa teve isso bastante tempo nesse período, commodities subindo. Cadê o exemplo da gasolina, né? Bom, e aí a gente teve guerra na Ucrânia, mais choque de oferta. E o Fed falou, isso é transitório, porque ele achava que isso aqui tudo ó, era só um efeito transitório, vou deixar os juros onde está. Acabou que disparou. Quando chegou aqui, a inflação lá, na Alemanha, eu me lembro que deu acima de 10. Pô, para a Alemanha. E aqui, ó, o CPI acima do 7,5. Agora a gente veio a 9 no CPI, tá? O que que ele faz? Muda o discurso radicalmente e faz um aperto monetário o maior já mais, o aperto monetário mais rápido já feito. Começa então subida dos juros, ciclo de alta dos juros. E o que que a gente viu nos mercados? Poxa, olha o nosso bode, né? Olha como tem reflexo até nos Estados Unidos. A bolsa lá chegou a cair, depois voltou na expectativa, já vamos falar disso. E a bolsa lá chegou a ceder, aqui veio para baixo, o dólar se valorizou, acho que vale a pena olhar o iene contra o dólar, que foi ali uma subida bem forte, porque o Banco Central japonês não subiu taxas, o mundo subiu, o iene, pelos motivos deles, até porque a gente já falou, né, por não ter a inflação lá não subir, e aí acabou que remunera pouco em relação às outras moedas, operação de cash carry, que você pega uma moeda emprestada e aplica na outra, pega a moeda emprestada de juros baixos, você toma dinheiro nessa moeda e a outra que você compra, aplica. Então, eu fico ali, tomo dinheiro em iene, aplico em dólar e ganho a diferença da taxa de juros. Isso fez que é o cash carry, né? Pode fazer com dólar Brasil, então essa diferença de taxa. E a gente viu, então, ali o aperto monetário começando e a inflação veio convergindo, tá? Para a meta. A gente está no momento, então é desinflação. Existe inflação? Existe. O CPI aí saiu até ontem, mas acho que está ali na faixa de 3,1%, depois de chegar acima do 9%. Isso é anualizado, tá? Tem inflação, tá? Mas é desinflação. Por quê? Essa taxa de inflação, que era lá, aqui, ó, 9%, 7%, ela veio cedendo, tá? Então, esse é um movimento de desinflação. Essa foi a história. Bom, então, falamos aqui, olha como a taxa de inflação, o acompanhamento, a gente vê que até o que aconteceu com o preço dos ativos, né? E quando a gente já conhece esse ciclo, ó, vai subir taxa, os ativos
de risco podem sofrer. O Bitcoin chegou a cair, as criptos caíram. Bom, exemplo da abertura dos itens do Consumer Price Index. Então, a gente vai ter todos os itens, depois a gente vai mostrar um pouquinho, comida, alimentação, energia. Esses são aqueles que se excluem para chegar, são os itens voláteis que se excluem para chegar no núcleo, que é o Core CPI. E aqui todos os itens menos food and energy, tá? Desculpa estar em inglês, é porque o material acaba sendo em inglês, mas aqui são todos os itens, alimentação, energia, e aqui descontando esses itens mais voláteis, tá? É dezembro de 2023. A gente vê que mesmo a energia chegou a ceder bastante. Foi lá em cima e cedeu. Vamos ver como é que foi lá em cima, né? E, enfim, né? A gente vê que teve essa inflação do núcleo. Aqui uma inflação, 2000, época da pandemia, e vai estar ilustrando tudo que eu falei da alta do preço. Olha, gasolina, isso é de 2000 a 2021, de dezembro a dezembro. Então, o ano de 2021, tá? Após pandemia. Já tinha voltado, se não me engano. A pandemia foi 2020, então aqui é após. Lembra da política monetária lá, que não subiu juros? E a gente teve gasolina subindo bem, que é um item lá do CPI, acho que dá 4% do CPI. Óleo combustíveis. Olha esse item aqui, 37,3. Carros usados e caminhões. Carros e caminhões alugados. Sabe por que isso? Porque há carros usados, né? Subiu de preço, o aluguel subiu de preço. A gente teve esse movimento aqui, até algumas ações concessionárias, né? Concessionárias de aluguel, locadoras de veículos, como a Vamo, como a Localiza, tiveram o preço subindo. Por quê? Isso aqui foi choque, interrupção da cadeia produtiva, né? Problemas de frete lá da China. Então, ela teve esse evento, tá? E aí depois outros itens, mais de alimentação, bacon, né? Enfim, carne, tá? Gás natural, que não tem tudo isso, enfim, tá? E, e móveis, não imóveis, mas móveis, de armários, de cadeira, tá? Mas aqui fora o principal, a gasolina, carros. CPI é calculado acompanhando a variação dos preços de uma cesta fixa de bens e serviços. O BLS refere-se a uma variedade de fontes para calcular o CPI, incluindo os preços de bens e serviços de cerca de 23 mil estabelecimentos varejistas e de serviços em todos os Estados Unidos. Também recolhe dados de cerca de 50 mil proprietários e inquilinos para determinar as alterações no preço do aluguel. A cesta de bens e serviços utilizada pelo CPI inclui itens populares que os americanos compram regularmente. O valor dos itens é proporcional à forma como são vendidos. O custo atual da cesta é comparado com seu custo no período anterior e depois multiplicado por 100 para determinar a percentagem, né? Então, o CPI atual é o valor da cesta agora, né, no período atual, sobre o valor da cesta no período anterior, vezes 1.000. Tá? Esse CPI calculado, então, usado para determinar a taxa de inflação. Taxa de inflação, CPI novo menos CPI antigo, sobre CPI antigo vezes 100. Bom, isso aqui eu não me aprofundei muito, mas é um período sobre o outro. Aqui é interessante, tá? O CPI, itens mais importantes.
é bem relevante. Habitação, alimentos, que é mais volátil, transporte e energia, tá? Lembrando que dois desses eles têm, eles são mais voláteis, né? Agora, a habitação é o principal, é o maior. A habitação tem a ver ali com o custo, né, de moradia. E isso faz com que os indicadores que a gente chama de housing, indicadores do mercado de trabalho, seja do mercado de imobiliário, sejam importantes, tá? É o housing de casa, housing é casa, housing. Tá? Então, os indicadores aqui vão ser importantes quando divulgados, em períodos que são mais e outros períodos que são menos. Assim como outros, todos os indicadores, né? Aonde que o negócio está pegando? Ah, é lá. Então, o mercado começa a olhar para lá. Já é o segundo CPI que o housing está ficando forte. Talvez comece a ter mais relevância, ultimamente não tem tido os indicadores do setor imobiliário, mas eles existem. E, por exemplo, na crise de 2008, que eu vivenciei bem, que eu estava no mercado já trabalhando há algum tempo, então já tinha entendimento e operava, o mercado ficava olhando direto para os indicadores desse setor, tá? Do setor house. E ele tem uma boa participação, uma participação grande aí no CPI. Outra coisa legal, olha só, energia. O que que é energia? Petróleo, gasolina, né? Enfim, toda essa parte de combustível. E por que que os Estados Unidos também se mete tanto, né, em todos esses países aí, produtores de petróleo, está sempre metido nisso? Que os Estados Unidos é um grande consumidor de combustível, né? Tanto para não faltar para eles, quanto para não ficar caro. Aí acho que vale até olhar para o que ocorreu na década de 70, no choque, primeiro e segundo choque do petróleo. Os preços dispararam, inflação. Ai, qual é o problema da inflação? Teve combustível, o cara, o dinheiro, o poder de compra diminui com a inflação, a gente falou aí da população mais pobre, e também eu preciso do carro para me locomover. Sabe que os Estados Unidos tem que ter carro. E se eu gasto uma parcela maior com combustível, porque subiu de preço, eu vou gastar menos com outras coisas, o que acaba prejudicando vários setores da economia. Então, eles olham bastante também essa parte da energia. Coloquei aqui rapidamente, tá? Tá em inglês, ok? Mas setor de alimentação. Então, só para mostrar que tem umas subdivisões, tá? Vou passar rápido aqui. Esses são exemplos. Alimentação em casa, alimentação fora de casa. Assim como no Brasil, tá, comer fora está bem caro, eu sempre como. E realmente estou gastando muito mais, impressionante. Lá nos Estados Unidos também, ó, a alimentação fora de casa disparou. Aí pode abrir, ó, comida em casa, já vai abrir esse item, tá vendo? Aí vai ter cereais, bebidas não alcoólicas, frutas. Esse aqui é derivados de leite, enfim, tá? Olha como vai abrindo vários itens na composição do CPI. Comidas fora de casa, full service meals, limit service meals, não sei dizer exatamente o que tem esse serviço cheio, serviço limitado, tá? Mas também tem a subdivisão, assim como esse setor de energia, commodities de energia, serviços de energia, óleo, combustível, tá? Gasolina. Então, lembra aquela desinflação? Voltar lá? Ó, primeiro vamos ver como ela subiu forte, né? Lá na época da pandemia, trazendo ó, a inflação que veio para cima. E essa desinflação que teve no CPI tem muito a ver com isso aqui, ó. Ó, a gente pode reparar, que eles vieram bem para baixo.
gás natural estava alto, né? Teve até um aperto lá, porque a Rússia, né, se trouxe na Europa, enfim, os gasodutos e tal. Então, energia, né? E isso aí tem a ver com o núcleo de inflação. E por que que o mercado de trabalho fica tão importante? Porque, tudo bem, essa a gente já sabe que tem aí o choque de oferta e tal. Agora, os salários subindo é uma inflação mais estrutural. Sendo uma inflação mais estrutural, é mais difícil de estar trazendo ela para baixo. É exatamente o que está acontecendo agora no mercado, a gente já vai ver isso. E está transporte, que subiu bastante, habitação tem subido. Então, todos os itens descontando alimentação, food e energia, tá? O mercado olha muito para essa parte. Seguindo, o BLS, responsável pelo CPI, começa por recolher dados sobre preços de centenas de bens e serviços distintos, o chamado cesta de mercado, de cerca de 8 mil unidades habitacionais e 23 mil varejistas, prestadores de serviço e pontos de venda online. Online entra nisso. Em 75 áreas urbanas. Lembrando, tá? O CPI ele é urbano, ok? Em todo o país. Os dados sobre aluguéis são coletados de cerca de 50 mil proprietários e inquilinos. Aqui são dados mais técnicos do indicador. Os itens amostrados, os seus pesos no índice geral, são determinados pela pesquisa de despesas do consumidor, realizada pela BLS, pelo Census Bureau. O BLS reporta pesos de índice para dezenas de categorias, subcategorias e itens específicos da cesta de bens e serviços do ICP, Índice de Preço ao Consumidor, do CPI, tá? Mesma coisa, aqui está em português. A maioria da categoria de a maior categoria de longe é o abrigo, shelter, tá? Que é o house, ok? Aquela que a gente falou, que representa quase um terço do índice. O item mais importante, com cerca de 22,3%, é o aluguel equivalente da residência principal ao proprietário. Essencialmente, quanto os proprietários teriam de pagar se estivessem alugando suas casas. Para ver quanto eu, na minha casa, casa própria, qual seria o aluguel que eu estaria pagando? Tá? É isso, para morar lá. A ideia é separar o abrigo, o shelter, né? O serviço prestado por. A ideia é separar o abrigo, o serviço prestado por uma casa, de qualquer valor que a casa possa ter como investimento. Tá? Quanto eu custo para eu morar. Tá? E como é que isso é calculado? Como seria ali o aluguel. Né? Detalhando o relatório mensal do CPI. O relatório mensal do CPI inclui taxas de inflação para vários bens e serviços, bem como a taxa de inflação em várias regiões dos Estados Unidos. A gente falou um pouco disso, vamos só às informações mais importantes, que eu coloquei em amarelo. As informações sobre os aumentos dos preços dos alimentos e da energia são resumidas no início do relatório. Já falamos um pouquinho da volatilidade desses itens, uma vez que essas duas categorias impactam diretamente os consumidores. O relatório também contém informação dos preços dos carros novos e usados, aluguel e assistência médica. É importante notar que também há dados ajustados, isso é interessante, porque às vezes pode ter um ajuste do CPI mais tarde, tá? Uma revisão e mexe com o preço. Ah, na verdade, isso aqui quer dizer uma outra coisa. É, tem sazonalidade, tá? No indicador, por exemplo, como aqui está dizendo, ó, os dados ajustados sazonalmente excluem os fatores anuais que afetam o preço, como a movimentada temporada de viagens no verão, que aumenta o custo das passagens aéreas e datas comemorativas. Por exemplo, no Brasil a gente também tem, né? Natal, as coisas podem ficar mais caras, né? Aumenta o preço das coisas.
tem esses ajustes, inclusive relatórios de empresas de vendas, falar aqui da loja americana, mas da loja americana do passado, né? Vendas de ovo de Páscoa explode durante a Páscoa, depois tem, né? Então, eles fazem esses ajustes aí. Bom, seguindo. O CPI, todos os itens, food é alimentos, alimento em casa, como a gente já viu, alimento fora, energia, commodities, gasolina, óleo combustível, eletricidade, veículos novos, carros e caminhões usados, vestuário, é, medical care, assistência médica, né? Serviço aí de saúde, shelter, que é habitação, falamos dela, transporte, enfim, é tudo aí que o consumidor gasta o seu dinheiro. Por que o CPI é tão importante? Falamos, acho que bastante disso, né? Mas aqui está escrito, vamos lá. A taxa de inflação oficial é o cálculo das variações do CPI durante um período. O CPI é a taxa de inflação oficial. O CPI mede a saúde geral da economia dos Estados Unidos ou de outros países, como o nosso PCA. Poder de compra, enfim, corrosão do poder de compra ou não, se está muito aquecido, se não está. Indicador importante. É o indicador econômico mais popular da CPI, como falamos no início dos indicadores de inflação, que as pessoas utilizam para demonstrar o quanto os preços estão subindo ou caindo. Ele é uma variável fundamental para a decisão do Banco Central Americano, o FED, e Brasil também, sobre sua política monetária, se vai baixar ou subir juros e por quanto tempo. Por quanto tempo vai ficar alto, quando que começa a baixar, isso faz total diferença. O CPI recente agora, de dezembro, de janeiro de 2024, ele teve um efeito nos mercados no dia forte, porque a expectativa de baixar juros ficou mais para frente. E o mercado fez um reset das suas expectativas. E aí teve um efeito forte nos ativos, principalmente no câmbio, né? Nas moedas, no Forex, euro, o ouro também. Então, o pessoal fica de olho nisso, né? Porque sabe que o Banco Central americano olha para isso. E ele vai decidir, baixo agora os juros? Não baixo agora? Esse é o jogo, esse é o game. Quanto que eu vou baixar? Qual vai ser a intensidade? Demorou? Não demorou para baixar? Inflação subindo e o cara não sobe juros. Então, toda essa ligação de juros e inflação mexe com os mercados, tá? É importantíssimo. Em geral, um CPI acima do esperado tem efeito de apreciar o dólar diante dos outros ativos monetários, pela expectativa de que maiores juros nos Estados Unidos serão necessários, o que, por outro lado, tende a desvalorizar as ações. Se tem um juros maior nos Estados Unidos, eu aplicando em dólar ganho mais. Então, eu vendo meu euro, compro dólar, eu vou estar ganhando mais. Vendo meu ien, compro dólar. Por que os juros são tão importantes? Porque os juros afetam o nível de atividade da economia, o que impacta o lucro das empresas, e por isso aqui desvaloriza as ações. O nível dos juros também vai determinar a remuneração dos investidores em aplicações de baixo risco, ou seja, vou botar meu dinheiro na renda fixa, lá na Selic, vou ganhar 11,25, vou botar a Selic, ou vou me arriscar na bolsa. Eu tenho garantido, 11,25. Imagina se fosse 20% garantido, nem penso em bolsa. Vou ter lá 20% no ano, 20% no outro, 20% no outro, se não mexer, claro. Se ele trouxer para baixo, vai reduzindo. Mas se eu fizer um pré-fixado, eu vou pegar esses 20% naquele período todo, vou me arriscar em bolsa para quê? Até me arrisco, se as ações estiverem baratas. Então, para alguém se arriscar, o preço tem que cair. Aí faz um ajuste no preço das ações. Então, os juros é importantíssimo para quem opera a bolsa. Tá? Porque o ajuste, né, do custo de oportunidade de estar investido no ativo de baixo risco, o ajuste é feito no preço das ações, sendo, portanto, um concorrente aos ativos de risco. Tá? Essa é a ideia. Além disso, o diferencial de juros entre os dois países afeta o valor dos pares de moedas. Antes da gente entrar, né, dos efeitos do CPI, divulgação do CPI nos ativos, naquele efeito mais imediato,
Vamos olhar aqui sobre esse diferencial de taxa no, nas moedas, né, nas cotações, no Forex, esse efeito aí de diferencial de juros, que falamos agora. Olha só, estamos no gráfico semanal do dólar sobre o iene japonês e a gente teve uma elevação da taxa americana e a japonesa não. Olha o efeito que teve no iene, né? Então, o movimento macro ele vai ser sempre grande no gráfico. Políticas monetárias diferentes aqui. Enquanto os Estados Unidos estavam apertando os juros, subindo, o Japão estava mantendo. E aí, aonde é que ajusta esse diferencial de taxa de juros? No câmbio, tá? Então, operar o Forex, Forex é Foreign Exchange, né? Câmbio internacional, traduzindo. Ele é diferencial de taxa de juros na veia, e juros tem a ver com inflação. Por isso que eu falo muito. Forex é macroeconomia. Aqui a gente vê um exemplo, tá? E por que que eu estou trazendo do Japão? Porque o do Japão, ele realmente parou, né? O Japão não mexeu na sua política monetária. Aliás, ele continuou. Na verdade, ele deixou um pouco o câmbio flutuar. Pô, depois, mais tarde, ele até deixa os juros mais longos oscilarem um pouquinho. Mas sempre foi acomodatícia, como a gente diz. E já nos Estados Unidos, não, foi uma elevação forte. Vou já continuar aqui no gráfico. Aí ele foi lá no câmbio de 150, né? Acima, 152, a cotação dólar e ien. 150, $1 compra 150 ienes. E teve intervenção do BOD, que é o Bank of Japan, Banco Central Japonês. Aí, por mais outros, tivemos uma primeira queda e depois, na sequência, alguma coisa a ver com os Estados Unidos. Esse movimento aqui, então, de queda, foi que no final de 2023, o mercado estava esperando já um início próximo, para março, do início do afrouxamento monetário dos Estados Unidos, começar a cortar juros. E o Japão, né, em algum momento aí, ele, o Japão faz um controle da taxa de juros. Como assim? A gente tem a taxa longa. A gente vai falar mais quando a gente for ver o cash carry e essas operações, né, entre taxas, basicamente por diferencial de taxa de juros, e também sobre controle, a taxa longa, a curva de juros dos títulos de renda fixa governamentais, de curto prazo até os mais longos, que cria uma curva que vai contar uma história, vai ser uma leitura. O que que o mercado acha para frente? Mas isso é outro papo. E aqui tivemos um movimento também do ien, porque o Japão controla esse, ele compra títulos longos e quando compra títulos longos, o preço sobe, títulos, o preço dos títulos sobe, o rendimento cai. Então, mais uma vez, controlando os juros de subir lá. E aí, em algum momento, ele fala que vão deixar flutuar mais um pouco. Então, ele teve esses movimentos que seria bom para o iene. Aí o dólar cai alguma coisa também, somado às expectativas de corte de taxa nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, juro e inflação, moeda é basicamente isso, tá? E agora a gente está voltando a subir, porque a gente está tendo um reset das expectativas quanto a política, o que que o Fed vai fazer. Ela está se achando, devido aos números que estão saindo de inflação do mercado de trabalho e de atividade,
que o Banco Central americano vai ter que esperar um pouco mais para baixar as taxas. O que se precificava, vai começar a cair, e o dólar perde valor, está voltando, exatamente por causa disso. Tá? Então, a gente vê, ó, e olha o efeito que deu, principalmente os juros começaram a subir no início de 2022, lá nos Estados Unidos, se não me engano, foi isso, por aqui, assim, tá? E a partir desse, para cá, tá? A partir desse momento, a gente tem essa subida bem forte do dólar sobre ele, e ele se desvaloriza. Coloquei aqui um histórico das taxas de juros dos Estados Unidos com alguns apontamentos. Acho que conta a história que a gente já falou nesse vídeo, sobre o choque dos anos 70 e 80, como a inflação subiu, como subiram os juros para caramba. Antes da bolha da Nasdaq, cheguei a comentar, ó, a gente tem uma subida dos juros e aí arrebenta a bolha. Antes da crise imobiliária, veio subindo os juros, aí contei aquela história, né, que o pessoal ficou inadimplente, parou de comprar casa, tem a crise de 2008, fica um tempão lá embaixo, porque arrebentou os Estados Unidos. Os grandes bancos que a gente vê aí, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, se arrebentaram, praticamente quebraram. Citibank quebrou, né, foi salvo, mas teve que, enfim, fazer emissão, chamar capital, quebrar, uma coisa que seria impensável. A IG, uma grande seguradora, e aí as taxas de juros ficaram bem lá embaixo nesse período, tá? Bom, depois, então, a gente teve, já começa a voltar, a taxa subir, e aí veio a pandemia. Com a pandemia, a taxa voltou a ficar muito tempo lá embaixo. A inflação foi subindo, o Fed não fazia nada, e de repente teve que correr rapidamente para subir esses juros. Então, aqui conta um pouco da história, a gente viu a história da inflação, contei, mostrei nos gráficos, e aqui a história dos juros em relação ao que estava acontecendo. Vamos ver um exemplo agora do efeito da divulgação do CPI. Como é que a gente tem que fazer? Coloquei o último CPI, o contexto dele. Sempre que vai sair um número, e que talvez interesse mais para quem é trader, vai sair o número, né? Vai sair ali o CPI. Vou botar em outra cor. Chamar a atenção. Primeira coisa que a gente faz, vai lá, eu pego um teste, mas tem vários outros sites, dá uma olhada no que está projetado, principalmente o que está projetado. E aí a gente vai ver se o mercado vai sair ou acima ou abaixo das expectativas. Todo indicador, se vier muito diferente para um lado ou para o outro, vai ter efeito nos preços. Então a gente teve aqui, ó, o IPC, tá em português, que é o Índice de Preço ao Consumidor, Produce Price Index. Núcleo mensal do mês. Como é que foi o núcleo? Mas o que é o núcleo mesmo? É o CPI tirando os itens mais voláteis, como energia e alimentação. O que a gente teve? Um aumento da taxa. E por que esse aqui foi muito importante? Se a gente pensa, o núcleo subiu. Porque não foi só esses itens voláteis que fizeram a inflação subir, foi todo o resto, tá? Esse CPI recente teve uma alta quase que em vários itens, né? Principalmente em habitação. Aí depois a gente vai ter o núcleo anualizado, veio acima também. O do mês, que é aquele que vai contando a história na margem, ou seja, o que saiu agora, né? Não está pegando o que passou, ele é mais importante, ó, 3 estrelas. Sempre o que é o que está saindo agora, né? Esse último mês, tá? A gente vai ter o anualizado, está carregando todo o resto, veio acima, o núcleo. Depois a gente vai ver o núcleo, se chama de core, tá? O headline, que é o número em si, ele veio
3,1. 3 estrelas, que quer dizer que é bem importante. Ah, calma, é aqui, ó. Primeiro, tá? O mensal. Ele veio 3. Essa cor não. Ele veio 3,3. O projetado, 0,02. Repara que o anterior, ele era 0,2, né? Ah, beleza, veio acima dos dois, né? Do projetado e do anterior. Agora vamos ver aqui o anualizado, que é a inflação do ano, nos últimos 12 meses, 0,31. Projetado, 0,29. 3,1. O projetado, 2,9. Veio acima também. Então, a gente teve o núcleo mostrando que esse CPI acima do esperado não foi uma distorção da gasolina mais alta ou de algum alimento, enfim, né? Foi mais estrutural e veio acima da projeção. O mercado está esperando que essa taxa venha para 2%. Por quê? Porque é a meta de inflação do FED para ele começar a baixar juros. Ele quer, pode até não chegar no 2, mas ele quer ver a inflação indo para esse patamar, caindo, e aconteceu subindo. Então, foi uma leitura ruim do CPI para a inflação. E outro ponto aqui nessa tabela, que olha só, o divulgado foi de 3,1. No mês anterior, só anual, anualizado, né? Anual. O mês anterior foi 3,4. Se a gente for ver, caiu. Naquele gráfico da desinflação vai até para baixo. Só que tem, qual é o jogo? Por isso que eu falo que o contexto é importante, tá? O jogo é que ele venha em direção ao 2 e ele está indo para o outro lado, né? Ao invés de estar 2,9, 2,8, foi para 3,1. Então, olha só, na divulgação desse CPI, a primeira coisa, né, a gente tem que acompanhar o mercado. Qual é o contexto que está acontecendo agora? O que o mercado quer fazer? O que o Banco Central está falando? Tá? Então, o contexto, o mercado aguarda por sinais de convergência da inflação para a meta de 2% ao ano, defendida pelo FED para poder iniciar o ciclo de cortes de taxa. Está indo na direção oposta. Aí o dólar se valorizou, as bolsas chegaram a cair. E uma coisa muito importante quando a gente está seguindo aí números de indicadores econômicos, isso é uma história, tá? Ela vem sendo contada, né? Um número aqui, outro número ali. Por que esse contexto aqui, ó, ele tem que uma convergência em direção à meta de 2%? Na reunião do FONC, que é o Comitê de Política Americana, que decide sobre a taxa de juros recente, tá? No FONC, nas perguntas, o FED, que é o Banco Central, aqui é o Comitê de Política Monetária, seria o Copom, tá? E o BC é o FED. Ele falou isso. O Powell, que é o presidente do Banco Central, falou isso. Então é isso que o mercado vai olhar. Saiu o CPI acima. Sabe o que o mercado vai olhar? O próximo indicador é o quê? Vendas no varejo. Quer saber se essa inflação é porque está com consumo muito grande. Então vai ser importante, agora no próximo indicador, vendas no varejo. Tá? Assim, provavelmente as pessoas vão assistir, vocês vão assistir depois, ou até uns meses depois que eu estou gravando, mas o importante é saber que é uma história que vai sendo contada, confirmada e ajustada nas suas precificações, previsões, tá? Dependente das datas. O Banco Central, Fed, ele fala muito de Fed está data, data dependent. Dependente dos números que vão sair. Ele que falou que eu quero ter certeza que está vindo para 2%, que eu não quero me precipitar em baixar as taxas. Esse CPI saiu dessa maneira, tá? E aí? Vamos lá. Escrevendo um pouquinho sobre isso.
A expectativa era de inflação esfriando, mas veio mais aquecida. Dificuldade na última milha. Já vamos ver isso. O que é a última milha? Conseguiu fazer aquela desinflação toda daquele gráfico, lá no início do vídeo, e agora, quando chega para 2%, está com problema, está com uma resistência. Sabe aquele cara que está perdendo peso? Perdeu 20 quilos, faltam 5. Esses 5 são difíceis para caramba. É exatamente isso. Na última reunião do FONC, o Fed disse que precisaria de mais evidências de que a inflação medida pelo CPI está convergindo decisivamente para a meta de 2%. Esse é o ponto. Por isso que, né, tem que ficar acompanhando tudo. É importante ver o que o Banco Central está falando. O Banco Central ele tem que se comunicar de maneira clara com o mercado. Ele não faz assim, do nada. Ah, resolvi fazer isso. Aí pega o mercado de surpresa. Ele vai preparando o mercado. Os membros do FONC, ou seja, os membros do cupom, para a gente entender melhor, eles vão dando uma declaração aqui, uma declaração ali, vão dando pistas. Aí vai ter um período de silêncio antes da reunião, não podem falar nada. Mas ele vai mais ou menos dizendo para o mercado o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. Para quê? Para não causar muita volatilidade. Volatilidade é ruim para o mercado, tá? Ah, é ótimo que eu compro, vendo, o trader, o tubarão. Não é isso. É ruim para a economia, tá? Mercado louco, toda hora tem um preço diferente. E ali, o que você verificou? Porém, está se formando um platô na faixa acima de 3% ao ano, ficando evidente a dificuldade da inflação vir para a meta. Aquele negócio dos últimos quilinhos que tem que tirar. O CPI mensal foi de 0,3 contra 0,2, 2,9 no ano anterior, e o Core CPI foi ainda mais alto, 0,4. Bom, então, enfim, Core CPI. O platô do Core CPI anualizado está na faixa de 4%. Ou seja, retirando-se, ainda que se retire os itens mais voláteis, como energia e alimentos, a inflação está ainda mais resistente. Exatamente ao contrário do que o FED deseja para iniciar o ciclo de corte de juros. Estou dando um exemplo de como o mercado pensa, pegando essa última divulgação do CPI. E como é que a gente usa. Então, não tem uma regra, tem que ter um contexto, tem que ver como é que ele saiu em relação aos preços, tem que ver a comunicação do FED. Muitas vezes abre-se o número para ver onde é que foi a inflação, se foi localizada. Tá? Bom, a inflação do setor de habitação foi o grande destaque de alta, porém, mesmo retirando-se esse item, que já faz parte do núcleo, né, que ele não faz parte dos voláteis, ainda assim esse núcleo ficaria alto, porque ele podia ser só o núcleo está tudo caindo, mas a habitação veio acima. Como tem um peso grande, ele é um ponto fora da curva, mas mesmo assim ficou alta, o que foi ruim, porque mostra que se espalhou nesse mês essa inflação. Lembrando, essa é a leitura desse mês. Se o próximo CPI, que vai ser o de fevereiro, vier melhor do que esperado, lembra que o FED está dependente dos indicadores, data dependent, então isso vai ser ok. É o próximo ponto da curva. Foi bom? O mercado vai comemorar. Tá? Falamos. A inflação de produtos está cedendo. Tá? Só nesse contexto, a inflação de produtos está vindo para baixo. Algumas conclusões e comentários de economista. Aqui é só para a gente entender. A inflação ainda está alta para o FED começar a cortar a taxa de juros, o número foi desapontador. Foi decisivamente uma leitura forte para o CPI, portanto, o Fed não deve iniciar o ciclo de afrouxamento monetário imediatamente, devendo ocorrer em reuniões mais à frente, caso as condições se tornem mais favoráveis, dependente dos dados. O Fed sentou para esperar e observar. Apesar do Fed querer baixar a taxa de juros, pois reconhece o efeito negativo das taxas altas na economia, né, pré-consumo, etc., ele prefere não se precipitar e fazer isso agora. Né? Ele não quer fazer isso agora. É possível ver isso precificado no mercado futuro de Fed Funds. Ok, passamos. A inflação, as expectativas iniciais era de um ciclo de corte. No início do ciclo de cortes em março, quase 100%, por isso que o mercado subiu em dezembro, mas isso agora está praticamente fora de questão. Então, estou falando da situação atual. Quem for ver o vídeo depois, é um exemplo do,
do resultado da divulgação do CPI no mercado e como os economistas pensam. Além disso, o mercado tinha colocado nas suas contas, 6 cortes de juros. São 8 reuniões. O mercado achava que ele ia cortar já em março, juros mais baixos logo, e cortando, não sei por que o mercado botou isso, né? Que ele até chegou a falar juros altos por mais tempo. O mercado ficou positivo, foi contra o Fed, e agora está revendo as expectativas. 6 cortes de juros que estava na conta desses 8 encontros, são os encontros do FONC, que são geralmente de 6 em 6 semanas. Tá? Já se passaram 8 reuniões e agora o mercado espera a baixa de juros, provavelmente aí já está, de repente, até perdendo uma chance para mais, depende dos próximos números, dos indicadores, e ali em diante, talvez junho, enfim, né? Atrasou isso, ok? Próximo indicador econômico importante será o de vendas no varejo, que mostrará se o consumidor americano está consumindo mais. A história vai sendo contada através dos dados que vão sendo divulgados. Eu botei isso exatamente para falar aqui. Não para aqui no CPI. Você vai ver próximo as indicações, atividade, trabalho, né? O housing, que é o imobiliário, e vai ajustando aí as perspectivas. Em resumo, o CPI deverá ter um efeito mais longo sobre as decisões do Fed, que, por sua vez, terá mais trabalho em fazer um reset das expectativas do mercado. O Banco Central, os dois, né, tanto o do Brasil como o americano e os outros também, eles tentam se comunicar com o mercado para quê? Para afinar as expectativas do mercado do Banco Central. Quando ele não se comunica bem, ou como tem uma distorção, o mercado não entende direito o que ele está falando, vai ter volatilidade. Acho que justamente o que a gente teve nos últimos tempos, os juros dos títulos americanos variaram muito, tiveram bastante volatilidade. Esse desencontro entre a expectativa dos investidores e do Banco Central. Vale lembrar que parte do trabalho do FED é se comunicar com os investidores para alinhar as expectativas sobre sua visão e a do mercado, evitando assim excesso de volatilidade. Seguindo, é o que eu falei, né? Aqui o headline, que é o CPI, ó, ele subiu para caramba em 2021, aquele papo todo, caiu, mas agora ele não está caindo. Esse é o ponto, essa é a história, tá? Ó, ele subiu, a história já a gente já contou. Apertou juros, a inflação cedeu, a meta está aqui, só que agora olha o platô, ó, não está conseguindo a última milha, tá? Aqui é o núcleo, já descontando os itens mais voláteis. A gente repara até, olha esse pico aqui, guerra da Ucrânia, provavelmente, ó, vai lá em cima, né? Petróleo, gasolina, e o núcleo, o núcleo, não vai lá, exatamente por tirar energia. Só que quando essas, esses itens começam a cair de preço, despenca aqui o headline é um número, tá? Que sai mesmo. Qual foi esse CPI? 3,1, é isso. Tá? Vem para baixo e o núcleo ó, vem suavemente. Não vem mergulhando também. E agora está na faixa de 4% e não vindo para o 2%. Esse está o problema. Por isso que o Banco Central ainda não baixou as taxas e o mercado vai ajustando. Então, olha que, né, que interessante. Por que está alto? O consumo está forte, o mercado de trabalho forte. Vai sair venda de varejos agora. O mercado vai ver se o consumo realmente está forte. A economia lá está bastante aquecida. Tá? É por isso que o Banco Central Americano está com medo de baixar os juros. Seguindo, efeitos do mercado aqui. Bom, logo depois que saiu o CPI, esse último, janeiro 24, ou para quem estiver assistindo, né? Esse exemplo, olha o que ocorreu. Ó. Como mexe, isso aqui é o ouro sobre o dólar. Como mexe, como o mercado vai reprecificando. Essa queda é porque espera-se os juros ainda altos, juros ainda demoram a cair. O ouro
É uma reserva de valor? É. Mas se eu comprar ouro, eu ganho juros? Ganho juros no euro? Não, né? Qual o custo de oportunidade? Ganho juros com ouro? Não. Olha, se tem mais juros, se os juros ainda demoram a cair, o meu custo de ter ouro fica maior no tempo, né? Eu deixo de estar rendendo. Se eu comprar ouro, ficar um ano, digamos, eu não vou pegar o rendimento da aplicação. Esse é o raciocínio. Custo de oportunidade. Se eu vou comprar, existe um custo de carregamento. Que custo é esse? É o custo do dinheiro estar aplicado em uma renda fixa. Tem um custo de comprar um carro? Claro, o preço do carro, mas assim, o dinheiro do carro, que até se desvaloriza, né? Mas se ele ficasse o preço fixo, esse dinheiro podia estar no banco. De repente, se o carro não subir tanto, você tem aquele dinheiro rendendo. Essa é a ideia, né? O, o euro-dólar, mesma coisa, olha só, o dólar sentiu. E as ações, ó, Nasdaq, e é o Nasdaq 100 principais empresas da Nasdaq, que são principalmente as empresas de tecnologia, no mini, o gráfico, no grande também, vai acompanhar aqui a queda após a divulgação. Aí coloquei um outro exemplo de relatório do CPI, aqui dezembro de 2003. Acho que não vale aqui, a gente está lendo, vou deixar no slide. E vai falar, né? Por exemplo, nos últimos 12 meses, o índice aumentou tanto, antes dos efeitos sazonais ajustados. O índice do shelter, que é o abrigo, né, na tradução, mas é o house, continuou a subir em dezembro, ó, já é subindo de novo, né? Dezembro subiu mais uma vez, janeiro subindo, contribuiu com mais da metade do valor mensal de todos os itens, enfim. É uma comparação entre o PCI, que é o índice de inflação preferido do Fed para sua tomada de decisão, falaremos mais tarde do PCI, e o CPI. Olha como ele está bem juntos, tá? Mas o PCI um pouco abaixo. São dois indicadores de inflação que o mercado monitora. O headline, que é o número em si, andando bem junto. Aqui o core PCI e o core CPI. Tem alguma divergência, depois não. Agora o CPI está mais em cima, o PCI está mais embaixo. O Fed gosta mais de olhar o PCI a partir de uma ex-presidente do Fed, a Janet Yellen. Está um pouco mais abaixo, então ele olha esses dois, não é só o CPI, então o PCI vai ser importante. Tá? A gente tem que observar esses dois. Tem um descolamento aqui. Principalmente, no longo prazo, eles, né, andam assim, na mesma direção. Mas esse deslocamento, essa divergência, ela pode ser explicada, né, pela metodologia e a cesta de itens que compõem o indicador. Agora, alguns efeitos, né, de outros CPIs foram divulgados. O CPI abaixo do esperado agora. A gente viu acima, o ouro mergulhou e o euro mergulhou. As outras moedas também, acredite. E agora ele veio abaixo do esperado, mas a leitura era, por mais chance aí do Fed estar baixando. Isso foi antes, né? E aí, olha o que aconteceu com o euro. Então, são oportunidades muito boas de se operar. É bem rápido, tá? Não é tão fácil de pegar. Às vezes tem que estar colocado, pode botar as duas pontas ou entrar um pouco depois. O que eu acho interessante é que, dependendo, esse movimento ele se prolonga. Então, saiu aqui o CPI, esse ajuste, ele muitas vezes, não é uma regra, ele se prolonga ao longo do dia.
CPI abaixo do esperado no euro. Contexto. Sempre importante o contexto. O mercado aguardava sinais de arrefecimento da inflação americana para a probabilidade do Fed afrouxar sua política monetária. Olha quanto tempo que a gente está nisso. E ali, ó, explosão para cima, né? No mesmo dia, no ouro, mesmo que não pegue primeiro a vela, vai embaixo, vai ser bastante volátil após a divulgação. Depois o mercado decidiu aí por para cima, tá? Mínimo e máximo. Então é até bom ter cuidado. Foi divulgado lotes menores, a gente pode entrar antes, mas é bom ter os stops, tá? Olha só o tamanho da vela com as anteriores. O mercado fica esperando a movimentação. No momento, pouca volatilidade. Aqui no índice, eu faço uma compra, sai esse CPI abaixo do esperado, e eu já estava posicionado e saiu em três parciais. Uma, duas, três. Por que que eu botei essa figura? Para mostrar como ela é importante até para o mercado brasileiro, até para quem opera B3. Saiu o CPI do Reino Unido abaixo do esperado. Se é abaixo do esperado, a moeda do Reino Unido seria assim, ó, não precisa ter uma política monetária tão apertada, essa é a leitura imediata. Então, a moeda vai pagar menos juros. Se vai pagar menos juros, ela fica menos demandada. Lembra do cash care, diferença entre taxas? Isso é uma leitura de momento. Lembrando, o que vale para o que vai acontecer no final é o acompanhamento dos indicadores. Mas para quem está sendo trader e operando o movimento ou indicador, o CPI do Reino Unido abaixo do esperado, a leitura é essa, e a moeda deprecia em relação ao dólar. Uma baita queda, né? Então, reparar como a divulgação do CPI tem grandes efeitos, geralmente, no preço dos ativos, moedas, ouro, bolsas. E aqui, fechando o CPI, a revisão do CPI. Confesso para vocês que esse dia me pegou interessante, por isso que eu coloquei, desprevenido, não sabia que ia ter revisão. É difícil, né? Sabe que vai ter a divulgação do CPI, que sai na agenda, e do nada ali teve esse movimento. Eu estava na prata, estava ganhando, acabei saindo no empate, estava com um belo ganho, a gente pode dizer que pelo ouro, tá vendo? Ouro e prata andam mais ou menos parecido, não sempre igual, tem algumas diferenças até grandes, mas esse movimento estava igual, tá? Eu estava vindo ganhando aqui, acabei não pegando o ouro e a prata aqui para mostrar. E, olha, estilingada que deu no ouro após uma revisão para baixo do CPI em dezembro. E olha que interessante, tem uma revisão para baixo do dezembro e já no de janeiro fez tudo cair. Né? Subiu o ouro depois do dezembro. Tá? Então, esses ajustes, o mercado fica ajustando à medida que saem os números. E a revisão, então, para baixo do CPI, jogou o ouro para cima, jogou o euro para cima. Eles estão dando juros, né? Mais uma vez, afetando outras moedas. Então, se eu opero a Libra e vai sair o índice do CPI do Reino Unido, é importante eu estar olhando. Agora, se sair, sei lá, da Austrália e eu opero só Libra, não vai quase, não afeta, não afeta. Agora, o dos Estados Unidos afeta. E esse recente, para fechar, acho que eu acabei não colocando, recente, início. Acabei não colocando. Ah, tá aqui. Esse recente que caiu muito, por acaso estava vendidinho aqui no ouro. Ele veio para baixo, me deu uma saída. Mas foi um movimento bem maior. Mas olha só o tamanho das velas antes e como esse CPI recente, essa mudança, esse reset, fez esse movimento bem forte nesse no metal monetário. Bom, um pouquinho longo, porque a gente falou também de inflação. Os próximos indicadores de inflação a gente vai gastar menos tempo. O raciocínio é muito parecido, né? Veio pressão, não veio, então a gente não vai falar tanto dessa parte. Olha como aqui os Fed Funds subiram, contar essa história toda, vamos direto nos indicadores. Esse vídeo fica um pouco
ou bastante mais longo, e voltamos a falar em breve dos indicadores de inflação. Até lá.